Bom dia a todos e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos que estão me vendo e me escutando agora. Estamos em mais um vídeo da verdade, da vida e da origem dos ensinamentos da Igreja do Senhor Jesus Cristo. A coluna e firmeza da verdade. A única que detém a verdade, que é Jesus Cristo, que não abre mão dela e que dará a sua vida, se for preciso, por ela. Em nosso último estudo, irmãos, deste vídeo sobre a Igreja do Senhor Jesus Cristo nos seus primeiros passos aqui na Terra, nós vimos ali, acompanhamos, juntos com o apóstolo Paulo e Barnabé, o fantástico desdobramento da primeira viagem missionária da Igreja do Senhor. Os primeiros missionários ungidos, escolhidos pelo Espírito Santo e enviados pela igreja que estava na cidade de Antioquia, e que temos direção, irmãos, desta maravilhosa viagem missionária que acompanhamos. Eu tive muitas. Por quê? Porque em meus primeiros anos de discipulado, logo após aceitar Jesus Cristo como Salvador da minha vida, eu acompanhei manhãs missionárias, tardes missionárias, cultos missionários, missões transculturais, avivamentos para missionários, etc, etc, etc. E nesses cultos sempre tinha as mensagens dos pregadores e líderes, dizendo: seja um missionário do Senhor, seja um missionário da igreja. Mas o que acontece nessas reuniões de manhãs, tardes, cultos, avivamentos missionários, é totalmente diferente do que acompanhamos e aconteceu nos primeiros chamados de missionários da Igreja do Senhor. A primeira grande divergência é que não se aprende a ser missionário. Não se chama um discípulo para ser missionário. Ninguém tem essa prerrogativa. Ninguém tem este direito. Não. Não é através de eventos religiosos de denominações ou religião que se faz um missionário. Não, irmãos. O que os discípulos, seguidor fiel de Jesus Cristo, têm que fazer é aprender, estudar e praticar os ensinamentos de Jesus Cristo. Pronto, com isso, ele já está construindo as bases para uma chamada missionária do Espírito Santo. E não da sua denominação religiosa ou religião. Observem que Paulo e Barnabé, na igreja em Antioquia, não se preparou para isso não foi para ser missionário não. Eles foram enviados de Jerusalém até Antioquia para afirmar mais os irmãos na fé, nos ensinamentos de Jesus Cristo, para colocar os irmãos na rota do ensinamento de Jesus Cristo, porque disso não pode se desviar de coisa nenhuma. Ninguém estava procurando o ministério missionário não. Ninguém estava procurando ser pastor, ser presbítero, ser líder, não. A preocupação é colocar os irmãos nos caminhos corretos de Jesus Cristo, nos ensinamentos verdadeiros. Isso é o mais importante de cada seguidor de Jesus Cristo. O resto vai se completar, irmãos. Eu tenho um sonho, irmão, de ser um grande pregador. Tenho um sonho de ser um grande pastor, ser presbítero. Não. Seu sonho tem que ser servir a Jesus Cristo, estudar aquilo que ele ensinou e praticar o máximo possível daquilo que ele ensinou. Isso deve ser seu sonho primordial, porque depende disso a sua entrega para o Espírito Santo e ele poder lhe usar na obra. Não é você que vai ter que ter sonho, não. Você não tem mais sonho, você está morto. Mas eu tenho um forte desejo, um sonho tão grande de fazer parte do ministério, ser um grande pregador, de ser um missionário. Não. Você está morto. Morto não tem sonhos, morto não tem realizações. A única coisa que você tem que fazer agora, que morreu para tudo isso, morreu para você mesmo, para o seu eu, para a sua vontade, morreu. E agora está na vontade de Deus, na vontade de Jesus Cristo. A única coisa que você tem a obrigação de fazer é saber os ensinamentos de Jesus Cristo e praticá-los. Daí o Espírito Santo é que vai determinar quem você vai ser. Pastor, presbítero, bispo, diácono, missionário, evangelista. É o Espírito Santo que vai decidir isto. Você não tem sonho. Você não tem mais desejo não, acabou-se. Mate você cada vez mais se estiver aparecendo isso. Porque você não sabe de nada, você não faz nada, você nunca acerta. Quando eu digo você, estou referindo também primeiramente a mim.
Não sei o que faço, não sei como faço, não sei de que modo, não sei de nada. Meus desejos e minha vontade é só para sair do caminho de Deus. Mesmo que eu pense que seja, por exemplo, um desejo de ser um grande pastor. Já está saindo do caminho do Senhor já. Você não tem que ter desejo de ser pastor, não. Oxi, e morto tem desejo nenhum. Isto mostra que você não morreu. Se tem desejo, se eu já está querendo alguma coisa. Mas é uma coisa nobre, irmão. Mesmo uma coisa nobre. Acabou-se. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na fé do Filho de Deus que morreu, se entregou por mim. Entreguei a minha vida a Ele. Não tenho que ter sonho nem desejo nada, não. Você acha que você entregando a sua vida ao Senhor Jesus Cristo e o controle do Espírito Santo, Ele não vai transformar você nisso aí, não? Pastor, missionário, não vai, não? Então fique no seu canto quieto. A sua obrigação não é desejar coisas boas, como você diz, não. A sua obrigação, agora obedeça, viu? É os ensinos de Jesus Cristo. Esse é o foco. Faça isso e tudo vai dar certo. Sem isso, não adianta você ser um grande pregador, um grande missionário, um grande evangelista, porque naquele dia do julgamento, muitos pregadores grandes, evangelistas de renome, vão dizer ao Senhor Jesus Cristo: mas nós não profetizamos em teu nome, Senhor. Nós não pregamos muitas maravilhas, nós não fizemos milagres em teu nome. E o Senhor Jesus Cristo vai dizer assim: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E vai mandar para o fogo eterno. Veja uma ideia disso aí. Vá nessa ideia de grandes coisas para você ver. Se apegue aos ensinos de Jesus Cristo. Faça eles com cuidado. E escute o mestre dizer: foste fiel no pouco, meu servo. No muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Não é muito melhor escutar isso? Pequenininho. Coisinha pequena, mas certo, correto, nos ensinos de Jesus Cristo. Não é melhor escutar isso, foste fiel no pouco, no muito te colocarei, do que escutar, do que você mesmo dizer naquele dia. E foi verdade mesmo. Profetizei no teu nome, expulsei demônios, fiz grandes maravilhas, fui um grande pregador do Evangelho, tantas almas se converteram pelas minhas pregações. E Jesus Cristo dizer para você: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Você escolhe. Se encaixe nos ensinos de Jesus Cristo e todo mais Ele fará. Mas não tenha mais desejo não, nem vontade não. Entregue isso a Deus, morra para você, para que Jesus Cristo viva dentro de você. Assim como o apóstolo Paulo. Então, aprender, estudar e praticar os ensinamentos de Jesus Cristo, pronto. Já está construindo as bases sólidas para uma vida missionária, para uma vida entregue na vontade de Deus. Observe que Paulo e Barnabé, eles não foram até Antioquia com desejo de ser pastor, missionário, não. Não tinha não. Era colocar os irmãos nos ensinos verdadeiros de Jesus Cristo. E o Espírito Santo é quem vai determinar se vai ser pastor, missionário, presbítero, bispo, diácono. Isso será dado a cada um de acordo com o Espírito Santo. Mas a pessoa precisa se preocupar com os ensinos de Jesus Cristo, em obedecê-los, e não em ser pastor, bispo, presbítero, missionário, diácono. Quem vai determinar isso é o Espírito Santo, se você estiver na humildade, na obediência do Evangelho. Por isso nós vimos que o Espírito Santo, tendo liberdade total nos corações dos irmãos da cidade de Antioquia, para ordenar a separação de Paulo e Barnabé para a obra missionária. Nem eles sabiam que iriam ser missionários, nem Paulo nem Barnabé, viu? Eles trabalhavam no Evangelho, nos ensinos de Jesus Cristo, só isso. Eles queriam falar a verdade sempre para os irmãos. Isso é o desejo de todo seguidor fiel de Jesus Cristo. Ou seja, entregar o caminho ao Senhor e o mais Ele fará. O restante, quem cuida é o Espírito Santo. Você só precisa estar disponível para aprender os ensinamentos de Jesus Cristo e cumpri-los. Então, esta viagem, vamos fazer um retorno agora nessa primeira viagem missionária do apóstolo Paulo e Barnabé. Eles saíram da cidade de Antioquia, foram enviados de lá, e foram para a região de Seleucida. Nessa região eles encontram um porto de navios. Pegaram um navio e navegaram para a ilha de Chipre.
Tudo isso era a ordem do Espírito Santo. Não foi eles que determinaram que seria a ilha de Chipre, não. O Espírito Santo foi que determinou, porque o missionário de Deus assim, ele é guiado, viu? Quando ele seguia, não é de Deus, é da religião ou da denominação. E lá na ilha de Chipre, região chamada Salamina, eles pregaram o evangelho. E assim, eles atravessaram toda a ilha de Chipre, em todas as regiões pregando o evangelho. Chegam à região chamada de Pafos, onde tem o procônsul Sérgio Paulo, o falso mago Bar Jesus. Depois da obra realizada, que nós vimos, já estudamos, não vamos parar nisso, eles saíram para Pafos e foram para a cidade de Perges, a cidade de Panfilha. Foi nessa região que os discípulos Marco abandonou Paulo e Barnabé e retornou para Jerusalém. Depois de anunciar o evangelho, saíram dessas duas cidades e foram para a cidade de Antioquia da Pisídia. E chegaram no dia de sábado, que era justamente o dia de estudar a lei de Moisés. Os judeus se reuniam para estudar a lei de Moisés. Paulo dá o excelente discurso, depois foram para a cidade de Icônio. Depois eles seguem para a cidade de Lista, Derbe e ficaram lá na região da Letônia, que também era a província do Império Romano. Na cidade de Lista, Jesus Cristo cura um aleijado através de Paulo e Barnabé. Eles são chamados de deuses pela população, mas depois são apedrejados pelos mesmos até desmaiar. No outro dia, vão para a cidade de Derbe. Ali eles se reorganizam a igreja do Senhor e colocam anciões como líderes. Agora, chegaram até aqui e começam o retorno de volta para onde eles saíram. Eles já começaram a retornar e vão para a cidade por onde eles passaram. Quando chegaram, vão organizando as igrejas e colocando anciãos como líderes. Chegam de volta na cidade de Antioquia da Pisídia. Já estão retornando. Chegam na Antioquia, não é a Antioquia dele não, a Antioquia da Pisídia. Reorganiza os irmãos, coloca os anciãos como líderes e diz para os irmãos que importa passar por muitas tribulações e perseguições para chegar no reino dos céus. Depois eles saem de Antioquia da Pisídia e vão para Panfilha. E depois da Panfilha, eles foram para a cidade de Perges, onde também confirmaram a criação da igreja do Senhor ali, com anciões para liderá-los. E depois desceram até a cidade da Atalia, e ali foram para o porto de navios, navegando, pegando um navio, e navegaram de volta para a cidade de Antioquia, a original de onde eles saíram, perto de Jerusalém. Em Antioquia, eles falaram para a igreja do Senhor todas as coisas e milagres que Deus tinha feito a todos os povos que não são judeus. Aquela abençoada viagem missionária, a igreja ficou muito alegre e eles ficaram um bom tempo ali na cidade de Antioquia. E assim terminou a primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. Missão dada, missão cumprida, com todos os êxitos. Bem, nesta cidade de Antioquia, depois de Paulo e Barnabé ficar ali por mais um pouco de tempo, antes deles saírem e irem para Jerusalém, surgiu uma grande disputa ali na cidade de Antioquia, entre a lei de Moisés e o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Qual a regra de fé? Interrogação. A lei de Moisés com todas as suas obrigações e ordenanças, ordem de Deus, ou o evangelho da graça, já com a lei de Moisés dentro dele? Isso tinha que se decidir, irmãos, porque não se podia de modo algum seguir os dois, ou seguir as duas alianças. A lei de Moisés foi uma aliança, o pacto entre Deus e os homens através de Moisés lá no Monte Horebe. Foi a lei de Moisés, os 10 mandamentos, dado ao povo. Foi a primeira aliança. Já o Evangelho do Senhor é uma nova aliança, ou pacto de Deus com os homens através de Jesus Cristo, ou seja, uma aliança velha e uma aliança nova. Quem deveria morrer? Qual deveria ficar? Como a aliança de Moisés através da lei, como a aliança de Moisés através da lei não conseguiu salvar ninguém, todos continuaram pecadores e condenados ao inferno, não por causa da lei, mas por causa dos homens, porque nós somos ruins até dizer basta. A lei é santa, pura, verdadeira, maravilhosa a lei de Deus, os 10 mandamentos. A lei de Moisés é maravilhosa, bela, bonita, mas nós, os homens, é que não prestamos para nada e não conseguimos cumprir a lei. Então ninguém conseguia ser salvo. Por esse motivo, ela tem que parar imediatamente. E a nova aliança, a lei do Evangelho, perdoa todos os pecados dos homens e leva os homens, através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, para o céu. Essa aliança tem que ficar. É o que é melhor. E o que é melhor ainda,
O evangelho da nova aliança tem a lei de Moisés dentro dela. Então, quem segue o evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo está automaticamente cumprindo a lei de Moisés, porque a lei de Moisés aponta para Jesus Cristo, entra dentro de Jesus Cristo. A lei de Moisés confirma Jesus Cristo como Salvador. Por isso, a lei de Moisés está dentro do evangelho de Jesus Cristo. Certo? Quem cumpre o evangelho da graça está cumprindo a lei de Moisés, só que está cumprindo pelo evangelho, nos moldes do evangelho, nos passos do evangelho, e não da lei de Moisés. A lei de Moisés morre para ninguém cumprir e entra dentro do evangelho da graça, e nós cumprimos ela através do evangelho. Ok? Então, da mesma forma, quem quiser cumprir a lei de Moisés e pegar alguma coisa dela sem o evangelho, e com isso estará condenado ao inferno. Exatamente porque não tem um salvador na lei de Moisés. Como alguém poderá se salvar? Se todos pecaram, se ninguém consegue cumprir a lei, todos vão ser condenados. Se não tem um salvador. Então ali na cidade de Antioquia, os judeus de sangue que se converteram ao Senhor Jesus Cristo imaginaram que a lei de Moisés não iria parar. Ela iria continuar com Cristo daquela maneira carnal e terrena. Por isso eles quiseram obrigar todos aqueles que não eram judeus, mas se converteram a Jesus Cristo, a obedecer à lei de Moisés, se tornar judeu também. Senão, eles não seriam salvos do inferno. Quando Paulo e Barnabé vê isso, os novos convertidos sentindo este impacto de ter que se tornar judeu e cumprir a lei de Moisés, que era impor a força da lei para eles, aos novos convertidos que não eram judeus, eles, Paulo e Barnabé, combateram logo aqueles judeus com muita ousadia. Mas os judeus legítimos resistiram, que tinha que obedecer à lei de Moisés sim. Então decidiram convocar uma grande convenção, ou como nós chamamos, primeiro concílio da igreja em Jerusalém, na cidade sede de Jerusalém, para decidir, com todos os apóstolos do Senhor reunidos, se os novos convertidos que não eram judeus tinham que obedecer à lei de Moisés ou não. O apóstolo Paulo e Barnabé e os irmãos da igreja de Antioquia subiram até a cidade de Jerusalém para a grande convenção. Passaram pela cidade da Fenícia, pela cidade de Samaria e contavam aos irmãos pelas cidades por onde passava todas as coisas que Deus estava fazendo nas vidas das pessoas que aceitavam Jesus Cristo e não eram judeus. E todos se alegravam, davam glórias a Deus. E as barreiras culturais da divisão de raças já estava caindo no chão, estava se acabando. Era o Senhor Jesus Cristo consolidando e transformando a sua igreja em um único povo, composto de pessoas de todas as regiões do planeta. Ou seja, agora não tinha mais isso de judeu, grego, romano, sírio, americano, português, brasileiro. Não. Todos eram um só em Jesus Cristo. A igreja se torna universal, baseada no amor ao próximo, seja ele quem for e onde ele estiver. E quando chegaram em Jerusalém, foram recebidos pelos apóstolos e anciões da igreja do Senhor e pela própria igreja do Senhor, e contaram aos irmãos Paulo, Barnabé e os irmãos de Antioquia, que foram recebidos em Jerusalém. Então eles contaram aos irmãos da igreja de Jerusalém as grandes coisas que Deus tinha feito no meio deles, com as pessoas que não eram judeus. Mas neste momento as coisas ficam um pouco tensas, porque alguns dos irmãos que antes faziam parte da seita dos fariseus no tempo de Jesus Cristo, mas que tinham se convertido ao Senhor Jesus Cristo agora, afirmaram com muita ousadia que todos eles tinham que se tornar judeus pela lei de Moisés, para só assim poderem ser salvos por Jesus Cristo. Diante deste embate se reuniram em particular os apóstolos do Senhor e os anciões para decidir esse assunto definitivamente. Ou seja, com todo mundo, levantou-se esse embate e não se chegava a um acordo. Então, separou da igreja, separou os apóstolos e os anciãos líderes. Se reuniram em particular em outro lugar, sem a igreja, só eles se reuniram para decidir definitivamente o que vai fazer, porque o embate estava grande. E isso não poderia mais demorar, a decisão tinha que ser tomada. Mas até nessa reunião particular houve uma discussão. Só que mais amena, mais fraca, mas houve sobre o assunto. Foi nesse momento que o apóstolo Paulo pediu para falar.
E recebendo a permissão, o apóstolo Paulo disse a todos ali: irmãos, todos vocês sabem que Deus me elegeu há muito tempo para que eu pregasse o evangelho da salvação, principalmente para aqueles que não são judeus, não fazem parte do nosso povo, não são descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, mas que acreditaram e se converteram pelo evangelho do Senhor. E Deus, irmãos, é quem conhece os corações de cada um e deu a eles o Espírito Santo da promessa da mesma forma que deu a nós também. E purificando também os corações deles, Deus não fez a diferença alguma entre nós judeus legítimos e eles que não são judeus. Ora, se Deus fez isso, irmãos, com eles que não são judeus, sem exigir que eles obedeçam lei nenhuma, a não ser o Evangelho, então por que vocês querem colocar para eles uma lei que nem nós, nem nossos pais, puderam cumprir nunca? E que por isso estávamos condenados ao inferno, que é exatamente a lei de Moisés? Porque sabemos agora e temos a consciência que seremos salvos pela graça do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo foi quem cumpriu a lei de Moisés por nós. Foi o único que cumpriu a lei de Moisés por nós. Nós só cumpriremos a lei de Moisés se seguirmos Jesus Cristo, assim como eles que não são judeus também. Se seguirem Jesus Cristo, irão cumprir já a lei de Moisés. Não precisam eles se converter ao judaísmo, não precisam eles seguir a lei de Moisés do jeito que Moisés deu. Devem também seguir Jesus Cristo com o Evangelho. A lei parou para nós. Agora é o Evangelho. Foi um santo remédio, irmãos. Depois dessas palavras de Paulo, todos se calaram. E agora Barnabé e Paulo contou todas as coisas que aconteceram na viagem missionária para ratificar, para confirmar a tese de que os povos que não eram judeus não deveriam, em hipótese alguma, serem obrigados a cumprir a lei de Moisés. Ao concluir o discurso, irmãos, e falarem todas essas coisas que aconteceram na sua viagem missionária, os apóstolos e os anciões ali reunidos ficaram algum momento pensando, comungando sobre tudo aquilo que escutaram. Um silêncio se fez nessa hora, mas eles se lembraram que foi o Espírito Santo que ordenou que Paulo e Barnabé fossem na viagem missionária. Se foi o Espírito Santo que ordenou, está ordenado. Não tem fariseu convertido, não tem saduceu, não tem escriba que vá de encontro ao líder máximo da igreja, que é o Espírito Santo. Se foi ele que ordenou, se foi o Senhor Jesus Cristo que batizou e deu o Espírito Santo às pessoas que não eram judeus, acabou-se. Prego batido e confirmado. O apóstolo Tiago então toma a palavra e diz: meus irmãos, escutem agora. Com isso se confirma tudo aquilo que o apóstolo Pedro já nos contou. Nós é que não queremos enxergar a situação. Pedro nos contou sobre as pessoas que não eram judeus, mas que aceitaram Jesus Cristo e fazem parte da igreja. Todos aqui ouviram o discurso de Pedro afirmando isso, e sabemos que todas essas coisas é confirmada pelos profetas do Senhor quando diz: assim diz o Senhor, depois que eu, o Senhor, acertar com todas as nações da terra, eu, o Senhor, voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído. Levantarei ele das suas ruínas, para que os restos dos homens de todo o planeta sigam o Senhor seu Deus. E também todos os que não são judeus invoquem o nome do Senhor, Deus de Israel, que faz todas estas coisas que são conhecidas desde a eternidade. Então, irmãos, disse o apóstolo Tiago, eu, Tiago, digo que em momento algum se deve perturbar com a obrigação de obedecer à lei de Moisés aquelas pessoas que não são judeus, mas se converteram ao Senhor Jesus Cristo e fazem parte da sua igreja. Agora, precisamos pelo menos dar algumas regras fundamentais de doutrinas para que eles tenham uma comunhão e sigam uma comunhão mais sólida com o nosso Deus. São elas: que jamais eles façam ou fabriquem ou se contaminem com imagem de esculturas feitas de barro ou gesso, ou de pessoas ou de ídolos, seja o que for e de quem for. Não fazer imagem de escultura jamais, nem se ajoelhar diante delas, nem pedir nada a elas. Não podem, a igreja não pode. Que eles não pratiquem de forma alguma prostituição sexual. Não pode. Cada um tem a sua esposa, somente. Que jamais comam carne de animal que foi estrangulado. E, por último, que não comam ou bebam sangue em hipótese alguma. Comam ou bebam, viu, mano?
irmão. Comam ou bebam. Normalmente, a gente vê essas coisas onde? Bebendo sangue. Em rituais com animais de sacrifícios, em algumas religiões afro-brasileiras, né, que vieram, e ali naquele ritual que nós vemos, já presenciamos, torando e bebendo sangue. Então está proibido do seguidor de Jesus Cristo fazer isso. Isto não se refere a uma transfusão de sangue para salvar uma vida. Está se fazendo uma transfusão de sangue para salvar a vida. E não está bebendo por prazer ou por ritual de religiosidade. Quando ele diz não comam e não beba, é você comer sangue. Por que quer comer sangue? É você beber sangue em um ritual religioso, como é dessas religiões afro-brasileiras que chegaram. E nos terreiros ali nós vemos eles partir a cabeça da galinha, do animal, e beber o sangue. Então está proibido isso. Não tem nada a ver com a transfusão de sangue no hospital. Isso aí já é um exagero demasiado. Veja que a recomendação é não comer e não beber sangue em rituais religiosos ou por puro prazer. Certo? Transfusão de sangue é diferente. Não misture as coisas. Então essas foram as recomendações da Igreja do Senhor para todos aqueles que não eram judeus e agora não precisavam obedecer mais à lei de Moisés. Agora é a graça do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E tem gente hoje querendo ainda pegar um pedaço da lei. Uns pegam dízimos, outros pegam os dias de sábado para obedecer, outros pegam isso, outros pegam aquilo daí, mas não quer pegar a lei toda. Quer pegar só um pedacinho que favoreça o ensino dele, aquilo que ele disse. Está escrito na lei: maldito todo aquele que não cumprir todos os pontos da lei. O próprio Deus dizendo. E Jesus Cristo disse que se você cumpre um ponto da lei e não cumpre o outro ponto, você está amaldiçoado. Você pecou contra toda a lei de Moisés. Se você desobedeceu um pontinho sequer, você desobedeceu toda a lei. Porque a lei vem de um só, de Deus. A lei é completa. Ou obedece tudo ou não obedece nada. Se você se acha em condições de pegar um ponto dela e obedecer, vá. Problema seu. Agora está fora da graça. Da graça caiu. Não está na mulher, não. Está na lei. E, consequentemente, vai ser condenado. Duvido que consiga a salvação através da lei de Moisés. Duvido. Pura, boa, santa é a lei. Mas você não presta. Eu não presto para nada. Só pela graça mesmo, o favor de Jesus Cristo é que eu consigo ser salvo. Porque ele fez tudo por mim. Porque se dependesse de mim, eu ia para o inferno. Que isso entre na nossa mente. Que isso nos esclareça. Que saibamos fazer as coisas como Jesus Cristo quer. Como a igreja determinou, como o Espírito Santo ensinou. Então, depois disso, pareceu bem a todos que estavam ali reunidos, os apóstolos, os anciãos da igreja, os líderes, pareceu bem a eles enviar de novo Paulo, Barnabé e Judas, que eles chamavam de Barsabás, como também alguns ilustres irmãos dali de Jerusalém, para todas as para a cidade de Antioquia e também todas as outras cidades, comunicando a decisão de todos os apóstolos. Que decisão? Que a igreja, todos aqueles que entrassem agora na igreja, não eram obrigados a seguir a lei de Moisés. Agora, tem que seguir as recomendações. Observe que não é obrigado ainda. Foram recomendações santas, boas, recomendações boas que os apóstolos deram. E que deve ser cumprido sim e observado sim. Quem não cumpre isso é muito rebelde. É muito mal quem não cumpre isso. Veja as recomendações que os apóstolos deram. Para todos nós, para a gente não precisa seguir a lei de Moisés, mas essas recomendações são verdadeiras. Veja, que jamais façam ou fabriquem ou se contaminem com imagem de escultura, aquela imagem de escultura de santos, feitas de barro, de gesso, pessoas ou de ídolos, seja o que for, de que for, não fazer imagem de escultura. A ordem é essa. A ordem não, que agora nós estamos na graça, é a recomendação. Não façam imagem de escultura. Que eles não pratiquem de forma alguma prostituição sexual. Tenha só a sua esposa. Que jamais coma carne de animal estrangulado ou sufocado. E por último, que não comam ou bebam sangue. Certo? São recomendações. Me parece 4 recomendações
boas, santas, puras, que qualquer seguidor com a fé em Jesus Cristo, com um coração cheio do Espírito Santo, obedece isso direitinho. Não precisa de alarme, não precisa de doutrina, não precisa de estar castigando ninguém, nem coisando ninguém. Vê as recomendações. Isto é a igreja do Senhor, coluna, firmeza na verdade. Quem sai disso, irmão, não tem mais para onde ir, não. É muito vazio. É como uma nuvem vazia. Quem sair dessas simples recomendações. Isso foi a base, o alicerce da doutrina apostólica. Depois tem as outras recomendações que nós vamos aprendendo no dia a dia e vamos obedecendo com todo carinho e amor, porque isso é vida, isso é libertação. Tem que se obedecer os costumes, os bons costumes da igreja, da denominação mesmo, evangélica que você participa. Se for um bom costume, tem que se obedecer. Qualquer que custa. Só não pode mandar você pecar, ou ensinar heresia a você, ou deixar sair você dos caminhos de Jesus Cristo. Aí não pode não, certo? E o Espírito Santo está na sua vida para lhe ajudar. Tenha mais comunhão, que a graça do nosso Deus, que o amor de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam conosco, hoje e para sempre. Amém? Que aprendemos, irmãos, com tudo isso na graça do Senhor.